Fala galera, mais um aqui ó, Merian estática 2.42. A força de 200 newtons é aplicada ao final da chave do parafuso que segura o pneu, segura a roda ao eixo. Determine o momento produzido por essa força sobre o ponto O da roda para a posição da chave como mostrado. Então vamos lá. O inglês do Joel Santana aí tá como? Bom, vamos fazer o desenho aqui, ó, rapidão. Temos o pneu aqui, né? Vamos fazer a roda, os parafusos, certo? Temos a medida de 625, a altura do pneu, diâmetro, enfim, tanto faz. Temos a chave nesse parafuso. Então, temos uma chave aqui, ó. E uma força aplicada nesse ponto, nessa posição, de 200 N. Como se estivesse apertando o parafuso, né? E a distância entre parafusos em linha reta de 125 milímetros. E o ponto de interesse aqui é o ponto O. É o centro, né? Por aqui, ó. É o centro. Bom, temos uma angulação aqui. ,20 graus. O problema é saber o momento em relação ao ponto, ao centro, que é o ponto O, que essa força gera. Sendo que essa força está acoplada nesse parafuso que tem uma distância entre centros de 62,5, que é 125 dividido por 2. Bom, fazer um diagraminha de corpo livre aqui mais específico aqui, né? Aqui foi basicamente o desenho do enunciado que eu fiz até agora. Ó, fazer aqui, ó. Temos a alavanca, certo? Temos nossa força de 200 newtons. Tá. E aqui ao lado temos o nosso ponto O, que é o centro. Beleza. Bom, o que a gente conhece aqui? A gente sabe essa distância aqui, ó. ,450 milímetros. Sabemos o ângulo, 20 graus. O que a gente tem que saber? Qual que é o fundamento do momento, né? O momento em relação ao ponto O é a força vezes o deslocamento perpendicular. Então, o que a gente tem que saber? Descobrir nesse momento, ó. Vamos fazer uma linha imaginária aqui, ó. A gente tem que descobrir isso aqui, ó. A distância, esse é o ponto de interesse nosso. A distância perpendicular em relação ao ponto O. Ampliando a força nessa linha imaginária, essa é a distância que a gente tem que descobrir isso aqui, ó. Para fazer, jogar na fórmula. Porque forma o ângulo de 90 graus que a gente tanto procura aqui. Que a fórmula tem que ser a distância perpendicular. Não é essa distância aqui, ó. Não é isso aqui. É a distância perpendicular. Se a força fosse perpendicular, vamos supor. Vou pegar outra folha para não... Ó.
Vamos supor aqui, ó. Tem um centro do pneu, certo? Tem o parafuso, tem a chave. A força, no momento, está sendo aplicada aqui, ó. Dessa forma, certo? Beleza. Por que que a gente tem que descobrir essa distância? Porque a distância perpendicular. Olha a força aqui para aqui, ó, olha a força, ó. E a distância perpendicular, ou seja, forma esse ângulo de 90 graus ao nosso ponto de interesse. Agora, a mesma chave, o mesmo centro do pneu, só que agora a força está sendo aplicada aqui, ó. Aí eu quero a distância perpendicular. Ó, aí sim eu precisaria dessa distância. É a distância perpendicular. Perpendicular, ângulo de 90 graus. Beleza? Continuando. Então, como que a gente vai descobrir essa força? Bom, deixa eu relembrar aqui. Ó, aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Certo? Formando um triângulo aqui, ó. O ângulo a gente sabe que é 20. E essa distância é o raio aqui, ó. Vamos ampliar esse triângulo aqui. Temos o ângulo de 20 graus. 90 com 20, 110 menos 180, 70. Lei dos senos. Faz tempo que nós não usamos a lei do seno, lembra? No começo do canal só foi isso aí. Seno de 90. Qual que é o contrário ao seno de 90? 62,5. O que que eu quero descobrir? Eu quero descobrir essa distância aqui, ó. Eu vou chamar de Z. Porque, sabendo Z, subtraímos 450 e descobrimos uma distância perpendicular, que eu vou chamar de delta. Essa é a distância que nós precisamos jogar nessa fórmula aqui. Então, vamos descobrir Z. Então, aqui, Z. 62,5 vezes... O que está oposto a Z? 62,5. O ângulo oposto a Z... Z está aqui, né? 70. 62,5 seno de 70... 62,5 dividido por seno de 90. 58,73. Então, aqui, ó, é 58,73. Menos 450. Ou seja, 391,26. Vamos jogar na fórmula. O momento em relação ao ponto O é igual a distância vezes o deslocamento perpendicular. Força, 200 N, vezes a distância perpendicular, 391,26. O momento em relação ao ponto O é igual a distância em metro, né? Mas é só jogar 3 casas. No caso é 200 newtons vezes 0,391, 78,2 newtons por metro. Ou 78.200 newton por milímetro, que era o que tinha dado. Eu costumo usar o newton metro.
como padrão. Vamos agora, só falta o sentido, né? Então, ó, em relação ao ponto O, vamos apertar o parafuso, o corpo tende a girar para horário negativo. Então, o momento em relação ao ponto O, menos 78,2 Newton por metro. Sentido CCW, famoso counterclockwise. Certo, pessoal? Valeu!